Imagina você caminhar ao lado de Jesus e não reconhecê-lo. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a vida de Jesus nas Escrituras. Porque enquanto aqueles dois homens caminhavam a respeito dos acontecimentos dos últimos dias, um estranho se aproximou deles. Esse estranho era Jesus. Só que eles estavam tão entristecidos, eles estavam com o coração tão pesado, com os olhos tão pesados, que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. E Jesus então se aproxima daqueles homens e faz uma pergunta inusitada. O que vocês estão conversando no caminho? Essa pergunta ela foi inusitada porque os acontecimentos dos últimos dias a respeito da morte de Jesus foi algo que não ficou só em Jerusalém. Todo mundo naquelas regiões ali sabia de um homem que havia professado ser o Filho de Deus e de repente esse homem foi pendurado no madeiro. Então esta é uma história que todo mundo sabia. E os discípulos de Jesus estavam completamente decepcionados, amargurados, porque o seu Senhor, o seu Mestre, havia morrido. Acontece que eles não reconheceram Jesus no caminho e nem muito menos se lembraram das palavras de Jesus. Porque Jesus disse que morreria daquela forma. Enquanto ele estava vivo, diversas vezes ele tentou falar com seus discípulos da forma como ele morreria. Que ele seria pendurado no madeiro, só que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Os discípulos com o coração pesado não lembraram disso. E durante o caminho, o percurso a Emaús, Jesus revelou algo a eles que é o segredo de toda a Bíblia. O segredo de toda a Escritura é que Jesus, desde o Gênesis ao Apocalipse, ele está presente. A verdade é que toda a Bíblia fala a respeito dele. Em todas as páginas da Bíblia nós podemos encontrar a história e a vida de Jesus. Este é o código da Bíblia, o código da cruz. Jesus em toda a Escritura. E durante a caminhada, a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 24, que Jesus ele começou a revelar aos seus discípulos o que em toda a Escritura constava a seu respeito. E a Bíblia diz que ele começou por Moisés. É interessante nós analisarmos essas falas de Jesus, porque ao ele começar por Moisés, nós precisamos entender quem foi Moisés e quais foram os livros da Bíblia que ele escreveu. Moisés ele foi um libertador levantado por Deus para libertar a nação Israel do Egito, da escravidão do pecado. E Moisés ele foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o que nós chamamos do Pentateuco, que é o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Alguns teólogos afirmam que Moisés ele escreveu também o livro de Jó, mas eu quero destacar apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando nós olhamos para o Pentateuco, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: onde está escrito nesses livros a respeito da vida de Jesus, da sua morte e ressurreição? Porque lá, a caminho de Emaús, ele começou por Moisés e deu um estudo bíblico a seus discípulos. A Bíblia diz que ele discorreu por todos os profetas, falando a respeito de tudo que constava nas Escrituras sobre a sua morte. É interessante porque no livro do Gênesis, começando por Gênesis, nós temos 6 principais personagens. Nós temos Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, e o livro do Gênesis fecha com José. E todos esses personagens é uma representação de Cristo, é um tipo de Cristo. Olha que interessante. O primeiro Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e era filho de Deus. O apóstolo Paulo fala que Jesus é o segundo Adão, que é a imagem e semelhança. O próprio Jesus diz: eu e o Pai somos um só. Quem vê a mim, vê ao Pai. E esse Jesus também era e é filho de Deus. Então a história do primeiro Adão, na verdade, é uma representação de Cristo. Porque Adão, ele caiu em pecado. A primeira tentação de Adão foi sobre o apetite. A primeira tentação de Jesus também foi sobre o apetite. O primeiro Adão, através do seu pecado, ele trouxe a morte. O segundo Adão, através da sua vitória no deserto, trouxe a vida. Através do pecado de Adão, o jardim foi tirado da humanidade. Através da vitória de Cristo, o jardim então será devolvido à humanidade. E eu acredito que ao Jesus discorrer nas Escrituras a respeito de tudo que falava sobre a sua morte, ele revelou aos seus discípulos detalhes
que não está escrito no texto, mas que nós podemos imaginar. O segundo personagem é Noé. Noé, ele foi um tipo de Cristo, uma representação de Cristo. Porque Noé, ele foi um homem justo. Jesus também foi um homem justo. Noé, ele construiu um madeiro e ele pregou uma mensagem de arrependimento. E no final, Noé, ele foi levantado da terra no madeiro e todos os homens foram atraídos até Noé querendo salvação, pedindo que Noé então abrisse a porta da arca. Jesus, ele é o segundo Noé. Jesus, ele foi levantado da terra também no madeiro da cruz. E todos os homens foram atraídos a ele. Ele mesmo disse, quando eu for levantado da terra, a todos eu atrairei. Então Jesus é um segundo Noé. Agora o terceiro personagem é Abraão. Abraão é um clássico tipo de Cristo. Porque Abraão, ele saiu da sua parentela, ele deixou a casa de seu pai e foi para uma terra estranha. Jesus também, como um tipo de Abraão, ele deixou a casa de seu pai, da sua parentela, e veio a essa terra estranha. Abraão, ele é uma representação clássica de Cristo, porque Abraão, ele renunciou tudo o que ele tinha por causa de Deus. Jesus, ele renunciou o céu para vir a essa terra morrer por mim e por você. Agora, um outro personagem principal ali que apresenta Jesus de uma maneira clássica é Isaac. Isaac, de todos os personagens, ele é uma representação clássica do tipo de Cristo. Porque Isaac foi aquele entregue pelo seu pai como sacrifício. Jesus também foi entregue pelo seu pai como sacrifício. Isaac, ele é tanto uma representação de Cristo porque lá no Monte Moriá, a Bíblia diz que ele subiu o Moriá carregando madeira. Jesus sobe o Calvário carregando madeira. Isaac sobe acompanhado pelo pai, Jesus sobe abandonado pelo pai. Isaac, ele sobe perguntando, pai, onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta de Isaac é uma pergunta profética. Quem responde Isaac é João Batista, lá no Novo Testamento, quando diz, eis aqui, Isaac, ó, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que Isaac, quando ele chega lá em cima, que Abraão revela que ele será o sacrifício, Isaac, ele obedece e se deita, e ele é amarrado com cordas. Jesus, ele se entrega como sacrifício, ele se deita na cruz, e ele é preso com pregos. Quando Isaac ali está prestes a ser sacrificado, há uma provisão a ele, porque aparece então um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Mas, quando Jesus vai ser sacrificado, não há nenhuma provisão. Porque, na verdade, Jesus foi aquele que providenciou lá no Monte Moriá. Agora, o próprio Cristo no Calvário se torna o provedor. Ele é a própria provisão. Isaac, ele desce e depois de 3 dias ele está em casa. Jesus, ele desce o Calvário morto, mas depois de 3 dias ele ressuscita. Então Isaac é um tipo de Cristo. Agora, depois de Isaac, nós temos ali Jacó, porque nós temos Abraão, nós temos Isaac e nós temos Jacó, os patriarcas. E Jacó também é uma representação de Cristo. Jacó, ele tem uma visão, e nesta visão, Jacó, ele vê uma escada que vai até o céu. A verdade, a escada que Jacó vê é uma representação de Jesus, que é aquele que liga o céu e a terra, que quebrou a barreira que o pecado havia colocado, o muro de separação que havia entre Deus e a humanidade. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então Jacó, ele é um tipo de Cristo, porque Jacó, ele recebe a bênção de primogenitura que o seu irmão mais velho a vendeu por comida. Jesus também, como um tipo de Jacó, ele recebe a bênção da primogenitura que o seu irmão mais velho, entre aspas, Adão, a vendeu por comida. Jacó, enquanto ele está fora, ele estava trabalhando pela sua noiva, Raquel. Vocês se lembram disso? Trabalhou 14 anos por Raquel. Jesus, enquanto está fora, lá em cima, ele trabalha pela sua noiva, a igreja, porque ele disse que foi preparar um lugar para cada um de nós. Então Jacó também é um tipo de Cristo. Mas depois de Jacó, nós temos ali a vida de uma forma muito clássica mesmo, de José. José é um representante de Cristo porque José é traído e vendido pelos seus irmãos. Jesus foi traído e vendido pelos seus irmãos. José, ele foi parar no Egito. Jesus também foi no Egito quando ele era criança. José, ele se tornou governador do Egito. Jesus, então, ao vencer na cruz, ele ganha o direito que Adão havia entregado a Satanás e é o governador de todo o universo. José, ele foi parar num buraco. Vocês se lembram que José foi parar no buraco? Jesus também foi parar num buraco
quando ele foi morto e sepultado. Então José é um tipo de Cristo. Jesus, ao discorrer aos seus discípulos tudo que constava nas Escrituras a seu respeito, ele mostrou para eles que ele é o centro das Escrituras. Quando a gente chega, por exemplo, no Êxodo, nós temos a história de Moisés. Moisés é um tipo de Cristo porque Moisés ele foi levantado das águas, ali ele foi tirado das águas, e ele então, depois de um período passando ali no Egito, ele vai para o deserto, porque ele mata lá um egípcio, e no deserto ele vive por 40 anos, e depois desse período ele volta para libertar o seu povo da escravidão, do pecado, e ele faz milagres. Jesus também é retirado das águas no seu batismo. Ele vai para o deserto e lá ele fica por 40 dias. E depois ele retorna para libertar o seu povo, só que agora da escravidão do pecado. E Jesus também faz milagres. Moisés lidera 12 tribos e ele escolhe 70 pessoas como líderes ali para ajudá-lo, auxiliá-lo para uma missão. Jesus também, ele liderou 12 discípulos e escolheu outros 70 para uma missão. No final da sua vida, Moisés reuniu ali os seus discípulos, as tribos, e ele então repetiu a aliança do concerto. Ele cantou um hino e depois se separou para morrer sozinho, e ele subiu uma montanha e morreu no alto dela. Jesus também, no final da sua vida, no momento da Santa Ceia, ele reúne os seus discípulos, ele repete a aliança. Ele canta um hino e depois se separa para morrer sozinho no Getsêmani, e sobe uma montanha, e lá ele morre no alto dela. Ou seja, eu imagino que Jesus, ao revelar para os seus discípulos a caminho de Emaús tudo o que constava a seu respeito, ele revelou esses detalhes que muitas vezes nós não damos atenção. Jesus está presente em todas as Escrituras. E é interessante que a Bíblia diz que enquanto Jesus falava a respeito disso, o coração dos discípulos ardiam, ficavam em chamas, porque agora Cristo estava mostrando para ele a essência do Evangelho. Jesus estava mostrando para eles o que estava constando nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda fala a respeito de Jesus. Os 5 primeiros livros da Bíblia falam a respeito de Jesus, e não só esses livros, como todos os outros livros. Nós precisamos apenas se atentar a esses detalhes. Eu quero revelar a vocês agora, para a gente concluir a mensagem de hoje, mostrando para vocês que quando Jesus terminou de conversar com seus discípulos, ele partiu o pão na mesa, porque ele ficou ali, os discípulos imaginavam que ele iria passar direto, ele fez com que passaria direto, ele foi convidado então a permanecer naquela noite, e ali então no partir do pão, os olhos dos discípulos foram abertos. Os olhos deles só foram abertos depois que Jesus partiu o pão. Vocês sabem que a palavra de Deus, ela é o pão que desceu do céu para nós. Jesus mostrou para nós que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ao partir o pão, a mensagem, os nossos olhos são abertos para conhecer Jesus em toda a Escritura. Um grande pregador chamado Al Pink, ele disse que nós podemos cortar a Bíblia em qualquer parte, que o sangue de Jesus vai jorrar nela. Porque de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia fala a respeito de Jesus. O que nós precisamos fazer é treinar os nossos olhos para reconhecer Cristo em toda a Escritura. Como tem sido o seu estudo bíblico? Como tem sido o seu devocional? Você tem aberto a Bíblia e tem encontrado Cristo? Como tem sido? Um exemplo disso é que Jesus está presente em toda a Escritura quando a gente vai para Gênesis 2. Lá diz assim que, falando a respeito do casamento, diz para nós que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Quando você olha para esse verso, se você tiver a sua mente treinada, os seus olhos treinados para ver Jesus em toda a Escritura, até mesmo em um verso que fala a respeito do casamento, você vai conseguir enxergar Jesus. Porque esse verso está nos dizendo que quando um homem vê uma mulher e se apaixona por essa mulher, ele deixa a casa do seu pai e ele vai até essa mulher e se casa com ela e os dois se tornam uma só carne. Não foi exatamente isso que Jesus fez? Do céu ele olhou para essa terra e viu uma mulher, a humanidade, e ele se apaixonou por ela, e ele então deixou a casa de seu pai e veio a essa terra. E ele então se tornou uma só carne. Vocês se lembram que João 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Então isso é ter os nossos olhos treinados para ver Jesus em toda a Escritura.
Eu quero te convidar e te desafiar para que você possa conhecer Jesus de uma maneira mais profunda. Quando você for estudar a Bíblia, tenha os seus olhos abertos para poder, em cada parte das Escrituras, enxergar Jesus nela. Porque Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. Que Deus te abençoe.